Tá aprovado. Pode gravar, vamos. Deu? Tá gravado. Tá gravando, então vamos. Vamos de Flamengo campeão contra Flamengo campeão? De liberta pra liberta. Aliás, isso começa a se tornar rotina. É o Palmeiras campeão 2 vezes seguida, é o Flamengo agora que a gente vai comparar 19 e 22. Títulos muito próximos, este mano a mano é isso. A gente vai comparar aquele Flamengo encantador de Jorge Jesus com este Flamengo que com o Dorival Júnior conseguiu se reencontrar na temporada e vencer a liberta. Um detalhe, Individualmente, quem melhora o que é detalhe? que o que o Flamengo fez é tão grande, o Gabriel também, que ele confunde até a produção, porque é tanta taça de Libertadores que ele levanta que a galera achou que eram fotos diferentes e ali atrás a gente tem a mesma foto achando que eram fotos diferentes. E agora a produção tá puta porque eu reparei nesse detalhe, mas porque enganou todo mundo. O Gabriel é tanto, daqui a pouco tem a terceira, ninguém vai saber mais nem qual é a cidade. É o multiverso do Gabriel. Perfeitamente. Rola a vinheta pra gente começar esse negócio. Vamos começar então com os goleiros. Vamos lembrar aqui que vai ter jogador que vai se repetir, né, no caso. E alguns. E aí a gente vai votar pelo que eles fizeram na competição especificamente, na Libertadores de 2019 e na Libertadores de 2022. Perfeito, perfeito. Vitor Sérgio, Diego Alves ou Santos? Rapaz, eu acho difícil, mas eu acho que vou votar no Diego Alves. O Diego Alves, ele faz defesas importantes na final, 2. Ele faz a defesa da Libertadores no chute do... PP? Não, PP fez o gol. No chute do Cebolinha, num jogo na Arena do Grêmio que foi 1-1. No jogo que foi 1-1. O jogo foi 1-1. O jogo foi 1-1, foi um esculacho, porque podia ter sido 12-0. Exatamente. A melhor atuação do Flamengo na Libertadores 2019 foi o jogo que ele não ganhou, 1-1. Foi mesmo. Mas ia terminar 2-1 pro Grêmio, porque o Diego Alves faz uma defesa monumental no chute do Cebolinha. O Santos, eu acho que ele teve menos trabalho no geral, por isso eu vou votar no Diego Alves. Formigolas? Cara, eu tenho sérias dificuldades aí. Eu acho que o Diego Alves talvez tenha sido. Difícil, tá? Eu acho que o Diego Alves talvez tenha sido mais espalhafatoso ali, né? Com defesas que chamaram mais atenção. Existia uma questão emergencial quando ele chegou, mas acho que quando o Santos chegou também existia uma sangria ali que ele estancou com muita segurança. Fez uma defesa muito importante, basicamente no último lance da final, né? Que a falta do Terans ele vai buscar, e aí ele não espalma o que talvez desse à defesa a gente estivesse aqui falando uma grande defesa, ele encaixa uma cobrança de falta. Que é uma coisa que ele faz muito. E nem dá o rebote, porque tinha rebote, salvo engano, o Pablo estava bem em cima, porque ninguém do Flamengo foi sabendo que ele não ia dar rebote. Mas ele deu rebote na jogada imediatamente anterior. Que foi a história do tal quase pênalti no Canóbio. Que era mais fácil. Mas, cara, eu acho que o Santos fez uma Libertadores mais regular e segura. E de um time invicto, né? Cara, eu vou de Diego Alves. Eu vou de Diego Alves. Diego Alves ainda pega o pênalti lá contra o Emelec. Eu acho que esse ponto é importante. Inclusive, aquilo lá deve ter tirado alguns dias de vida de muitos rubro-negros, aquela disputa de pênalti. Eu acho que esse ponto é importante. Acho que nas duas Libertadores, sim, nas 2 temporadas, na verdade, tinha uma questão de goleiro, mas eu acho que 2019 mais do que 2022, que é o ano atual. Então eu vou de Diego Alves aqui, apesar de fazer a ressalva que eu acho que ele não deveria levantar a taça neste ano, junto com o Diego Ribas e Everton Ribeiro. Deixa só o Everton Ribeiro. Obrigada. Rafinha ou Rodinei? Aí é uma boa também, porque, de novo, eram anos emergenciais. O Rodinei resolveu esse ano, o Rafinha, quando chegou, também resolveu. Menos tempo, né, para resolver, o Rodinei teve mais continuidade, mas eu acho que o período de corte, de influência, foi basicamente parecido, né? Acho que os dois vivem a melhor fase no mata-mata. Um porque chega no mata-mata, o outro porque realmente melhorou muito no mata-mata. Mas eu acho que a ponto de ficar Rodinei. Isso, só que eu acho que o Rafinha ele foi fundamental num jogo que poderia ter acabado, não ia ter nem era Jesus, era porra nenhuma. Se no jogo no Maracanã, eu acho que o Rafinha foi muito importante. Era meio que o cartão de visita dele ali, né? O da volta, né? Porque o da ida é trágico para todo mundo. Eu vou votar no Rafinha, porque eu acho que a influência dele naquele time foi maior e é isso. Eu achei bastante tempo gasto. Na comparação, é pra isso? Cara, mas eu acho que... Então, porque... Um jogou a Libertadores, como é? Então, é porque a fase de grupos, o Rodinei não é o Rodinei do mata-mata, né? Inclusive, nem titular o Isla joga muito, que também é um absurdo, fala mais do Flamengo do que do Rodinei, inclusive.
O Isla joga quase a fase de grupos. Não, pelo amor de Deus. Joga o... Inclusive, acho que começou a mudar também as coisas quando o Isla foi embora. Olha aí. E o Flamengo ainda ganhou dinheiro pro Isla ir embora. Ou seja, é quase um negócio da China. Mas então ele ali não era. No mata-mata ele foi importante. Mas acho que a contribuição do Rafinha pro time, como falou o Formiga, assim, pra liderança, pro aspecto de que era possível, para de repente exorcizar alguns demônios internos do Flamengo nessa relação até então, como é que é? Abusiva. Até então a relação da Libertadores com o Flamengo era uma relação abusiva, né? Então eu acho que o Rafinha foi mais importante, vou votar nele. O Vitor falou relações abusivas nem sempre tem esse final, tá? Exatamente. O Vitor falou de presente, como é? Presente da China, negócio da China, né? Aí esses dias eu estava estudando com a Sara História e Grécia, né? Aí eu tava falando de Troia, não sei o que, fui explicar a história do presente de grego. Aí ela, como é legal saber das coisas, eu adoro estudar história. Bonitinho. Vou usar essa expressão mais vezes. Ela agora disse, pode sei, usar, né? Negócio da China, tu sabe? Eu não sei a origem. Eu não sei também. Quando chegar no Império Chinês para estudar, eu vou saber. Provavelmente a expressão negócio da China, hoje ela deve ser politicamente incorreta, provavelmente. Mas enfim, tem que olhar. Acho que sim. Descobriremos. Porque a China, na verdade, é o negócio da China para os outros. Quem leva pior é a China, né? Entendi. O negócio da China é bom para quem faz o negócio com a China. A China mesmo, ó. Entendeu? Mas hoje em dia acho que tá bom para todo mundo, tá não? Olha aqui. Vamos pros zagueiros. Rodrigo Caio ou Davi Luiz? Caraca. Esse é um confronto pica. E agora? Meu pai do céu. Só tem um jeito de resolver isso aí. 2-1? 0-1? Cara, eu acho que o impacto é enorme. Vou ajudar o Vitor Sérgio aí. Quem mas joga mais, não tem como. Davi. É que os dois fizeram Libertadores excelentes, compensaram os outros, Então é fácil, Vitor Sérgio, a gente perdeu. Cara, eu vou votar no Davi Luiz, porque o Davi Luiz, ele tem ali um componente de recuperação, né? Ele vivia um momento ali complicado, não por culpa dele, e depois ele passa a comandar o time. Ele é importante porque a fala dele na final da Libertadores que o Flamengo perdeu, falou, esses caras precisam entender que não tem que voltar a querer e tudo. Então, por esse aspecto, eu vou votar no Davi Luiz, mas é muito difícil. Achei maneirão ele ligar pro Andrés Pereira. E aí? Aí eu já não sei. Não, eu acho muito legal, né, mano? Achei legal também a galera já no vestiário começando a gritar negócio de Real Madrid, não sei o que, ele tá fazendo a live, ele bota logo a mão na boca assim, mas ali ele falou, né? Vocês ficam falando merda, aí quem tem que salvar na zaga sou eu e o Léo Pereira. E detalhe, então o Davi Luiz entrou até a gente publicou nas redes aí, tá espalhado por aí, o seleto grupo de campeões da Libertadores e Champions, que só tem brasileiros e argentinos. Agora, meu voto já foi dado. Não ficou bom o Davi Luiz loiro, né? Nevado. Ele descoloriu o cabelo. Foi? Nem vi. Foi. Não ficou bonito. Tá sabendo agora, né? Pablo... Igual o Vitor Sérgio que descobriu que a música não era Aí Pedro. Não, mas é o que eu acho que o cabelo dele deu uma mudada, assim, não só da cor, mudou o tamanho, a armação do cabelo. Fez uma hidratação, eu acho. Tá. Então aí eu já não sei. Ele tá caindo também, né? Ele tá perdendo o cabelo. Muito bom. Ele é igual o Gonçalves. Lembra o Gonçalves? Que era cabeludo quando foi lá pra Copa das Confederações de 97, que meteram a máquina nele, o cabelo dele não voltou. A gente descobriu que o Gonçalves era careca. O cabelo dele não voltou. E ele ficou puto da vida com aquilo. Que passaram máquina zero em todo mundo na Copa das Confederações de 97 e o cabelo dele não voltou. Ô, Formiga, Pablo Mari ou Léo Pereira? Eu acho que o Léo Pereira melhorou a disputa na discussão, mas eu acho que é Pablo Mari muita coisa. O menino, inclusive, foi esfaqueado, né? Esse dia, que loucura. Foi. E aí, Vez? Então, acho que a recuperação do Léo Pereira, ele foi importantíssimo, jogou muito bem, mas o Pablo Maria, ele entra num fogo danado, que é esse jogo contra o Emelec aí que a gente falou, é um jogo muito central da campanha do Flamengo. E o jogo, o estilo de jogo que o Jorge Jesus quis colocar, e talvez não funcionassem com outro zagueiro. Talvez não funcionasse com o Léo Pereira, por exemplo, ou com qualquer outro, porque a capacidade de sair jogando por baixo, que ela é muito boa, a capacidade de saber, de entender jogar com a linha de defesa tão alta. O Flamengo jogava numa linha suicida, às vezes os dois zagueiros estavam no grande círculo.
E acho que isso fez parte do Pablo Mari, por isso eu vou votar nele. Então, o Pablo Mari está eleito, só o Davi Luiz, por enquanto, da Liberta de 2022. Felipe Luiz ou Felipe Luiz, Vitor Sérgio? Felipe Luiz de 2022. Felipe Luiz de 2022. O de 19 joga poucos jogos e faz provavelmente a pior atuação da carreira dele na decisão contra o River Plate. A atuação dele é muito ruim. E o de 22, apesar de ter saído na final, machucado de novo, ele no mata-mata ele jogou muito contra o Corinthians, ele jogou muito contra o Tolima, ele jogou muito contra o Vélez. Primeiro jogo, jogou muito contra o Vélez. Então, assim, eu voto no Felipe Luiz de 22. Você também, Formiga? Eu acho que até a reinvenção dele mesmo, né? Que foi muito mal com o Paulo Souza e tudo, e depois entendeu. Talvez Tinha gente que achava que nem rolava mais, né? Pois o Felipe Luiz talvez menos ofensivo, mais construtor, mas, pô, muito maduro. Mas eu acho que no do Jorge Jesus ele tinha mais presença. Sim. Não. Na época do Atlético de Madrid é uma falsa impressão achar que ele ia à frente muito bem com desenvoltura. Foi a principal característica do Felipe Luiz. Não, é porque a gente mede ele com o Marcelo. Se você esqueceu o Marcelo... Inclusive apuraram que ele tá na lista dos 55. Tá na lista dos 55. E da comissão técnica? Ou seja, ele vai de um jeito ou de outro. Agora com a lesão, acho que... Como comissão técnica, é uma loucura. Bom, então Felipe Luiz de 22. Então agora tem Davi Luiz e Felipe Luiz. Se tiver outro Luiz, vai também. Arão ou Thiago Maia? Arão ou Thiago Maia? Rapaz... Pô, o Arão, coitado. Todas as coisas que a gente fez com o Flamengo de 19, ele perdia. Vai fazer ele perder de novo? Não, tô na dúvida aqui. Eu acho que até pelo fator crescimento e de novo, pelo jeito que aquele time jogava, e ele tinha um grau de efetividade na pressão e tal, na melhora do tá mal Arão pro tá bem Arão. Caramba, aqui é muito difícil. Os dois foram bem, eu acho que o Thiago Maia é mais jogador. Eu também acho. Putz, cara. Pode ser que eu entre em uma contradição, né? Mas eu vou no Thiago Maia. Pra manter o... Porque eu acho que como eles foram muito importantes pra maneira, eu vou em quem joga mais, e aí não tem como. Eu vou votar no Arão. Acho que o Arão... o Jorge Jesus transforma o Arão. O Arão que era o jogador que já parecia que estava com o ciclo encerrado, o jogador que parecia não se dedicar muito, vira um jogador importantíssimo na fase defensiva e mais ainda na fase ofensiva, fazendo uma função que a gente talvez imaginasse que não podia. Ótima saída de bola. Acho que o Thiago foi importantíssimo também, mas eu acho que o Arão foi mais importante. Eu não sei se o Thiago jogaria naquele Flamengo de 19 no lugar do Arão. Eu também tenho dúvida. Eu acho que o Arão fazia aquele papel muito bem e acho que o Thiago não faria. Mas, bom, são times diferentes. O Thiago não precisou fazer isso no time de 22. E eu acho o Thiago mais jogador que o Arão. Mas eu vou votar no Arão, porque eu acho que para aquele time funcionar, e como eu acho num geral, não individualmente, porque individualmente é o que a gente tá fazendo aqui, mas num geral eu acho aquele time mais encantador. Eu gostava mais de ver jogar do que esse. Eu vou do Arão, porque eu acho que o Arão foi peça muito importante justamente para aquele time poder ser encantador como era. Então vou de Arão. Aí, o Arão ganhou. Gerson ou João Gomes? Esse aqui eu não tenho dúvida. João Gomes, ó, eu amo. Mas o Gerson naquela ligada lá não dá. Parte do encantamento que você falou... do Gerson. Por aí. Também do Gerson, em que pese o Gerson ter feito uma final indecente. Mas a final todo mundo fez, foi uma final horrorosa do Flamengo. Como já diriam, polêmicas vazias. O Gabigol fez 2 gols e fez um jogo merda. A maior atuação ruim da história. Exatamente, o Gabigol sim, mas não foi a atuação do Flamengo. Inclusive, no segundo tempo do Flamengo foi bem bom, inclusive. Se você olhar de novo, você vê. Mas eu vou votar no Gerson, porque acho que o Gerson deu ali aquela fagulha do encanto. Eu acho que tem muito do Gerson de segundo volante, né? Que aí ele tava com a bola o tempo todo, jogando, levantando a cabeça, embora ele tenha jogado menos também em quantidade, né? Até porque chegou depois. Mas aí vários, né? E também, e o João Gomes é um dos poucos que já estavam melhorzinho um pouquinho ainda com o Paulo Souza, né? Embora não fosse titular absoluto. Mas eu ainda vou votar no Gerson. Olha, aí tem um ponto pro Paulo Souza. Tem o ponto, ele e o Lázaro. O Lázaro também jogou bem com ele. O ponto bom do Paulo Souza foi ele ir embora, né? E aí o Gerson, né? Pra você também com tranquilidade. Mim é fácil. Tá. Everton Ribeiro, careca ou Everton Ribeiro que usa até tiarinha? O de 19 ou o de 22? Rapaz,
É uma boa disputa também, viu? É uma que boa disputa. Eu acho que aquele talvez tenha sido mais constante, mas eu acho que esse em alguns momentos foi até mais brilhante, talvez. Acho que mais decisivo. É que ele era também, ele foi claramente o quarto elemento daquele quarteto. E nesses momentos, por exemplo, a final, ele é melhor que o Arrascaeta. Acho que numa reta final... Ele é o melhor jogador em campo. Melhor em campo, melhor do Flamengo, Em talvez 22. Em 22 para alguns. É que o Davi Luiz acho que faz uma grande final também, mas o Everton Ribeiro tá aí. Voltou para a seleção. Rapaz, boa pergunta, viu? Eu acho que o Everton Ribeiro Atual. de 22. Vitor Sérgio. Eu vou votar no de 22, porque pra mim, assim, o Everton Ribeiro de 22, ele tem o aspecto da recuperação, porque ele andou jogando muito mal e volta. Mas não é nem votar por Perdeu isso. alguns mano a mano. Exatamente. O Everton Ribeiro de 22, muito desse esquema funcionar tem uma doação do Everton Ribeiro de voltar ajudando sem bola, às vezes ser volante, brigando muito. E quando teve a bola, eu acho que ele foi mais protagonista do que foi em 19. Embora o funcionamento dele fosse muito importante porque queria o Jorge Jesus. Ele raramente tomava decisão errada e tudo. Mas o de 22 ele foi mais brilhante, ele se dedicou mais pro time, o funcionamento dele fechando o meio naquele losango que às vezes deixava espaço, ele se dedicou mais. Então por isso eu vou votar no Everton Ribeiro. Como ele precisa de um lateral direito para dar suporte, né? Às vezes até para ele ir para dentro e essa pessoa ocupar lá, o Rafinha fazia isso, o Rodinei. O pior momento da carreira dele, não por coincidência, foi com o Isla jogando ali, né? Acho que o lado direito do Flamengo todo sentiu isso. Não, sério, acho que tem um impacto nele direto, assim. Rob Isla. E o Everton Ribeiro de 22 melhorou o Rodinei. O Everton Ribeiro, eu tô com formiga, pra mim, no 19 ele era dos 4, ele estava na última colocação. Isso não significa que ele jogava mal, mas é que os outros estavam muito bem Acho também. que nesse teve momentos que ele jogou mais com o Arrascaeta ali, mais que o Gabigol, Isso. mais que o Pedro não. Acho que o Pedro foi o líder do quarteto aí, meio que, É né? que aí é diferente, acho, né? O Everton acho que faz mais a roda girar, mesmo que o Pedro participe muito. Acho que o Everton faz mais o time como um todo jogar, assim. Arrasca ou Arrasca? Eu acho que o Arrasca de 2022 foi melhor. Foi mais protagonista. Fez mais gols. Acho que essa reta final aí, dessa final de pela reta Libertadores... final eu tenho dúvida. Então, na final da Libertadores, que ele já estava... Na final da Libertadores é até melhor em relação ao que estava jogando antes. É uma questão física, né? Não, mas na semi contra o Vélez ele jogou muito, pô. Na semi, com o jogo da Argentina, ele jogou muito. Na volta? Mesmo... Não, na ida. Na ida, né? Não, eu tô pensando no jogo da volta, no segundo. Ah, tá. No segundo jogo ele já caiu um pouco, mas ali o Flamengo, 4-0, o próprio Flamengo todo deu uma tirada ali. Mas, enfim, eu acho que o de 2022 foi um jogador melhor, um jogador mais completo, mais assim de falar, o time é quem faz o time rodar é o Arrascaeta. Então eu vou votar no Arrascaeta de agora. Formigola? Também. Arrasca de agora. Eu acho que ele foi, inclusive, ficou perto de ser eleito ali o melhor jogador da Libertadores, né? Perdeu pro Pedro, acho que por também não ter feito uma final brilhante, a votação valia até 15 minutos antes da final acabar. O Arrascaeta foi tido e havido aí nesse ano como talvez o melhor jogador da América do Sul. Acho que ele tem um status que ele não tinha em 19. Acho que em 19 você tinha gente à frente, gente até do River, na visão das pessoas, né? Em 22 acho que ele ganha um lugar que ele não tinha em 19. Então é o Arrasca atual. E até quando o time tava mal, ele era o que se salvava, né? Sim. Não, isso a sem parte dúvida. de crítica, né? Isso sem dúvida. Gabigol contra Gabigol. Eu achei que a gente ia fazer Gabigol contra Bruno Henrique e depois Gabigol contra Pedro. Bruno Henrique. Mas aí não dá porque você pode correr o risco de ter dois Gabigols no time. Não, mas não vai, porque a gente nunca faz isso aqui. Mas que não ia ter, porque o Gabigol ia perder pro Bruno Henrique de 19, né? Tá. Mas é que então no caso a gente não ia ter nenhum Gabigol, porque o Gabigol ia perder, o Gabigol centroavante ia perder pro Pedro. Eu não ia votar, eu ia votar no Gabigol de 19. Enfim. Tá, mas a gente sempre faz assim, inclusive, né? Inclusive, porque fez 2 gols na final, o Pedro não fez nenhum. A final do Pedro não é boa. Não, e eu acho que a reta final do Gabigol, o mata-mata dele é absurdo, pô, igual ao do Pedro, mas eu acho que ele... Tá, mas é Gabi contra Gabi. Não adiantou reclamar. Não adiantou. Então ele vai dar Gabi de 19. De 19? E aí, Vess? Também, acho que Gabi de 19, o Gabi de 22... gente, mas o que ele faz em 2022 não faz muito o Pedro conseguir ser essa por isso grande que a comparação peça de função tinha que ser Gabi e Bruno Henrique, mas não foi. Mas é que nunca é, porque sempre Cristiano Ronaldo contra Cristiano Ronaldo, é Messi contra Messi, é Gabigol contra Gabigol. Gostou da comparação? É porque eles continuaram jogando no mesmo campo. Eu acho que o Gabi de 19, porque...
porque o que ele faz na reta final ali é gol em todos os jogos. Os 2 gols contra o Emelec, no tal do jogo, né, fatídico lá. Enfim, o gol da classificação contra o Inter, aquela eliminatória contra o Grêmio. Então, acho que... E os 2 gols da final, o Formiga falou, né, na pior atuação gigantesca da história do futebol. É isso, que loucura. E agora Esse eu não vou votar. Esse eu acho foda votar. Não vou votar. Eu acho bem foda. Bruno Henrique e Pedro. Não vou votar. Como é que faz? Porque o Bruno Henrique, pra mim, foi o melhor jogador da Liberta de 19. Não, e foi eleito o melhor jogador da Liberta. Foi eleito, tudo bem, mas esse eleito não necessariamente eu concordo. Eu tô dizendo que a minha impressão, o meu voto, mas e o Pedro, atual? Que pra mim é o que faz o Flamengo. A entrada do Pedro faz o Flamengo mudar a temporada. Eu vou... Sou eu, começa, né? Eu vou votar no Bruno Henrique, porque acho que ele foi decisivo, como o Pedro também foi, mas ele fez mais o time jogar do que o Pedro fez. Então, o Pedro é artilheiro da Libertadores, com 12 gols, né? 12 gols. Mas eu acho que o Bruno Henrique fez mais o time jogar. Se você for ver os jogos, o gol contra o Grêmio, os 2 gols contra o Grêmio, ele que fez. Tá muito os 2 gols contra o Inter no Maracanã, ele que fez. A jogada do gol de empate lá, que o Riquelme falou, como é que esse cara tomou essa decisão? Eu teria jogado a bola na área. O Riquelme falou isso. O Riquelme falou, eu, se tivesse ali, jogaria a bola de qualquer jeito na área. Ele teve a calma de esperar o cara movimentar para dar um passe. Então, por ter sido decisivo e ter feito o time jogar, eu vou votar no Bruno Henrique. Tem mais, além dos 2 que estão aqui ao meu lado, tem mais um flamenguista dentro do estúdio antes de ouvir o Formiga. Pra você, Pedro ou Bruno Henrique? Bruno Henrique? Acho difícil, muito difícil esse voto. Fala aí, Formiga. Eu acho muito difícil, mas eu acho que tem mais elementos pro Bruno Henrique também. Ele é um impacto muito grande, porque ele era ponta e 9, foi assistente decisivo. Gol de cabeça dentro da área. Foi constante. Afinal, acho que se não tivesse o Bruno Henrique, o Flamengo não tinha empatado. E... é isso. Bruno Henrique. Caralho, a gente achou o Pedro de fora. Pela mãe do guarda, eu não sei o que eu faria. Só tinha um jeito de o Bruno Henrique, do Pedro tá aí. Quer dizer, nem ia estar de jeito nenhum. Não ia estar de jeito nenhum. Você falou que ia votar no Gabigol. Perfeito. Pô, aí é sacanagem. Tá, e Jorge Jesus e Dorival Júnior? Aí é Jesus, né? Não tem como. É Jesus? É Jesus. Assim, desculpa, mas é um grande mala. Você sabe que ele chutou um cara esses dias? Caiu no chão? É muito mala. Mas eu acho que... Tu é doido? Mas eu acho que o Flamengo deu uma exorcizada no fantasma de Jesus. Isso, ele está descontrolado. Nossa, já diriam. ele é muito não que queiram ele... Ele é descompensado. Não que não queiram nunca mais ele de volta, mas eu acho que ficou mais ou menos... Não é provado, mas... Aí tem que botar o quê? Aí qual a música que tem que botar? Ganhar... Superado. Mostrou que é possível. Supera. Tá bem legal a letra. Né? Supera. Mostrou que é possível ganhar coisas grandes sem o Jorge Jesus. Inclusive, o Flamengo ganhou os 3 campeonatos grandes sem ele. Se ele não te quer, supera. É que ganhou o brasileiro. É de mulher pra mulher, supera. Exatamente, mas se bem que, na verdade, quem não quis foi o Flamengo. Técnico pra técnico. Quem não quis ganhou o brasileiro com o Rogério Senna, a Copa do Brasil com o Dorival, Libertadores com o Dorival. Então, tipo assim, existe vida após Jesus, né? Mas eu acho que o que mais deixou o torcedor do Flamengo empolgado, sei lá, não é feliz, né? Feliz com o título, ficaram com todos os títulos, óbvio. Mas sei lá, empolgado, ou se reconheceu de alguma forma ali, foi esse com o Dorival, né? Mais do que com o Rogério, mais do que com o Renato. Não, com certeza. Né? Não, com o Renato não ganhou porra nenhuma. Ah, é verdade, o Renato não ganhou, esqueci. 1, 2, 3, 4. 7-4, né? 7-4 pro Flamengo de 2019, ou 8 usando o Jorge Jesus. Então temos Diego Alves, Rafinha, Davi Luiz, Pablo Mari e Felipe Luiz, atual. Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, daí atual. Gabigol, de 19, e Bruno Henrique, de 19, junto com o Jorge Jesus. E aí, o que vocês acharam? Diz aí nos comentários. Mas ganhou essa Libertadores mais tranquila que aquela. Engraçado isso. Mas eu acho que aí tem a ver também com... Já saiu o peso da parada. Já saiu o peso. Outro momento. Boa parte do esqueleto já tinha ganho em 2019, total. né? Você tinha ali Arrascaeta, Mas assim, Pedro e Bruno Henrique, quase que eu fui na câmera errada naquela lá. Acho que é o pior voto. Pela mãe do guarda, não tem condição não.
Tchau, beijo. A gente se encontra no próximo. Acabou? Blusa. Acabou. A blusa.